Que preço você pagaria por uma segunda juventude? Nos campos ondulados do interior de Minas Gerais, onde a cana-de-açúcar cresce sob o sol inclemente e a cachaça escorre como sangue da terra, seu Ernesto Amaral está prestes a descobrir que algumas traições custam mais do que um império. Depois de 30 anos de um casamento sólido, com Dona Carmen e uma fazenda respeitada por todos, bastaram apenas 3 semanas para que uma forasteira de São Paulo, com lábios de promessa e olhos de ambição, destruísse o que parecia inabalável. Quando o orgulho tem raízes mais rasas que o amor, qualquer vento arranca até o mais antigo dos ipês. Esta é uma história de traição, queda e redenção sob o céu brasileiro, onde se aprende que a terra, assim como o coração, jamais esquece quem verdadeiramente lhe pertence. O sol mal surgia por trás das serras quando seu Ernesto já percorria os limites da fazenda Boa Esperança. As botas gastas conheciam cada palmo daquela terra que pertencia à sua família havia 4 gerações. O orvalho da manhã ainda brilhava entre os canaviais que se estendiam até perder de vista, reluzindo como prata sob a primeira luz do dia. 30 anos juntos, e você ainda acorda com as galinhas, igual no começo, disse uma voz carinhosa atrás dele. Dona Carmen vinha pelo caminho de terra batida com uma caneca de café fumegante nas mãos calejadas. Seu chale estampado balançava suavemente com a brisa, e seus olhos, marcados pelo tempo, ainda carregavam o brilho que encantara Ernesto décadas atrás. A terra não espera, minha velha. Você sabe disso melhor que ninguém, respondeu ele, aceitando o café com um sorriso. Lado a lado, observaram em silêncio seu pequeno império. A casa grande de paredes caiadas, com telhas de barro, orgulhosa no centro da propriedade. Ao redor, os estábulos, o alambique artesanal que já ganhara fama na região e as casinhas dos empregados que viviam e trabalhavam ali com eles. Seu Júlio disse que essa safra vai ser a melhor dos últimos tempos, comentou Carmen, enquanto caminhavam de volta à casa. Se Deus e Nossa Senhora Aparecida quiserem, assentiu Ernesto, fazendo o sinal da cruz. Ao chegar ao alpendre, Jacinto, o capataz fiel, que trabalhava com eles desde que se casaram, os esperava com um envelope na mão e um semblante preocupado. Bom dia, patrão, patroa. Chegou isso aqui por portador vindo da capital. Ernesto franziu a testa. Notícias de São Paulo raramente traziam coisa boa para quem vive da terra. Abriu o envelope e leu em silêncio. A cada linha, seu rosto ficava mais tenso. Que foi, Ernesto? Perguntou Carmen inquieta. Uma tal de Valéria Rios, empresária da capital. Diz que está interessada em conhecer a fazenda para um projeto de desenvolvimento regional, respondeu ele com desconfiança evidente. Chega amanhã. E isso te incomoda? Não é a primeira vez que vem urubus da cidade querendo comprar terra a preço de banana. Não precisamos de forasteira aqui, murmurou Ernesto, amassando a carta. Essa terra fica na família. O que nenhum dos dois sabia é que aquela carta era o início do fim da vida que construíram juntos. Enquanto entravam para tomar café, a cadeira de balanço no alpendre se movia sozinha, como se quisesse avisar do perigo que se aproximava. Naquela noite, Carmen encontrou Ernesto remexendo antigos papéis no escritório. Procurando o quê, meu velho? Só quero garantir que está tudo em ordem antes da chegada dessa mulher. Respondeu sem desviar os olhos. Ernesto. Carmen sentou-se à frente dele e segurou suas mãos. Tem alguma coisa que você não quer me contar? Por um instante, uma sombra cruzou o rosto do fazendeiro. Nada não, mulher. Vai descansar. Amanhã vai ser puxado. Mas assim que Carmen saiu, Ernesto puxou do fundo da gaveta um documento antigo, carimbado e amarelado. Observou-o por um longo tempo antes de guardá-lo no bolso. Alguns segredos haviam sido enterrados tempo demais, e ele temia que a chegada daquela forasteira pudesse desenterrá-los.
O amanhecer seguinte trouxe consigo um clima de inquietação raro na fazenda. Carmen havia mandado as moças capricharem na limpeza. Por mais que não quisesse receber a tal visitante, o orgulho mineiro não permitiria que alguém encontrasse nenhum grão de poeira. Você está se empenhando demais para alguém que nem queria que viesse, provocou Ernesto, ajeitando o cinto da calça de sarja. Dignidade a gente não entrega de mão beijada, Ernesto, que ela veja que aqui tem gente simples, mas de respeito. 30 anos e você ainda consegue me surpreender, mulher, disse ele, beijando-lhe a testa com ternura. O ronco de um motor importado cortou o sossego da fazenda Boa Esperança pouco depois do almoço. Uma nuvem de poeira antecedeu a chegada de um carro preto reluzente que parou diante da casa grande. Da porta saiu uma mulher que parecia ter saído direto das revistas de moda que Carmen folheava na cabeleireira do povoado. Valéria Rios, com um tailleur bege e sapatos que provavelmente custavam mais que um mês de produção da fazenda, caminhou com firmeza até o alpendre, onde os Amaral a aguardavam. Os cabelos lisos, impecavelmente penteados, emolduravam um rosto de beleza estratégica. Não aparentava mais de 30 anos, mas os olhos denunciavam anos de esperteza e ambição. Seu Ernesto, Dona Carmen, que prazer finalmente conhecê-los, cumprimentou com um sotaque urbano e uma mão de manicure perfeita. A fazenda de vocês é ainda mais linda do que me disseram. Bem-vinda à Boa Esperança, Dona Valéria, respondeu Ernesto, tirando o chapéu com uma gentileza que não passou despercebida por Carmen. Entre, a senhora deve estar cansada da viagem, convidou Carmen com cordialidade forçada. Temos limonada gelada. Enquanto percorria a casa, Valéria lançava o olhar por cada canto como quem avalia um bem à venda. Seus comentários, supostamente inofensivos, tinham sempre um fundo de crítica disfarçada. Que espaços tão originais! Com uma reforma bem feita, esse lugar poderia virar algo espetacular. A fazenda não precisa virar nada, retrucou Carmen com firmeza. Já foi lar de 4 gerações da nossa família. Valéria sorriu com condescendência, como quem ouve uma criança ingênua. Essa terra tem um potencial que vocês ainda não enxergaram, disse virando-se para Ernesto. O turismo de alto padrão busca exatamente esse tipo de experiência, como posso dizer, autêntica. Durante o almoço, preparado com esmero por Carmen, com pratos típicos como feijão tropeiro, costelinha e doce de leite, Valéria falou de seus projetos bem-sucedidos em Trancoso e Búzios, onde transformara fazendas sem futuro em empreendimentos milionários. O segredo está em combinar o tradicional com o contemporâneo, seu Ernesto, explicou enquanto saboreava a comida. Suas terras podem valer 10 vezes mais se forem bem exploradas. Carmen observava calada, o marido se inclinar sutilmente à frente, fascinado pelas palavras da visitante. Já vira aquele olhar antes, mas nunca voltado para outra mulher. No fim da tarde, Jacinto trouxe os cavalos para mostrar a propriedade. Surpreendentemente, Valéria demonstrou habilidade na montaria. Cavalgou ao lado de Ernesto até um mirante natural, de onde se via toda a extensão da fazenda. É impressionante o que o senhor construiu aqui, disse ela, parando o cavalo no alto da colina. Um homem como o senhor merecia ser reconhecido muito além dessas serras. As palavras, ditas com uma admiração calculada, deslizaram como mel nos ouvidos do fazendeiro. Aos 55 anos, raramente era elogiado, especialmente por mulheres jovens e sofisticadas. Ao se despedirem, com Carmen observando tudo do alpendre, Valéria se aproximou além do necessário. Tenho uma proposta que só posso discutir pessoalmente com o senhor, sussurrou, entregando um cartão com o nome de uma pousada da cidade. Negócios que podem transformar o futuro desta terra, e o seu também. Mais tarde, no quarto da pousada, Valéria espalhava sobre a cama documentos e fotos da fazenda. Entre eles, cópias de antigas escrituras e um relatório detalhado das dívidas do pai de Ernesto. Dívidas que,
oficialmente, estavam quitadas, mas que documentos recém-descobertos diziam ainda estar ativas. Tão fácil, murmurou sorrindo enquanto riscava o primeiro dia no calendário. O velho nem imagina o que o espera. São só negócios, mulher, disse Ernesto na manhã seguinte, ajeitando o chapéu diante do espelho. Carmen, sentada na beirada da cama, o observava com um olhar que misturava preocupação e mágoa. Já era a terceira vez naquela semana que o marido saía para conversar propostas com a empresária. Negócios que não podem ser discutidos aqui, dentro da nossa casa, rebateu, sem esconder a amargura. Negócios que te fazem se arrumar como se fosse para a missa de domingo. Ernesto virou-se para ela, o rosto oscilando entre impaciência e culpa. Tá insinuando o quê, Carmen? Eu cuido dessa fazenda há mais de 30 anos. Sei muito bem quando aparece uma boa oportunidade. Não tô falando da tua capacidade de negociar. Carmen levantou-se firme. Tô falando do que essa mulher realmente está vendo quando olha para você. O silêncio que veio depois foi mais eloquente que qualquer resposta. Por fim, Ernesto pegou as chaves da caminhonete com um gesto seco. Tá vendo coisa onde não tem? A essa altura da vida, você acha que vou cair no papo de uma mulher bonita? Não é tua cabeça que me preocupa, Ernesto. A discussão foi interrompida com a chegada de Lupita, comadre de Carmen e esposa de Jacinto. Veio com o pretexto de trazer queijo fresco, mas na verdade queria confirmar os rumores que já circulavam no povoado. Depois que Ernesto saiu, as duas se sentaram no alpendre. Vi ele com ela ontem na lanchonete da praça, comentou Lupita, sem precisar dizer o nome. Riam feito dois adolescentes. Carmen manteve a compostura, embora suas mãos entregassem a inquietação, mexendo sem parar na barra do avental. Ele disse que ela quer investir no alambique. Aquela mulher não veio atrás de terras, Carmen, afirmou Lupita, segurando firme as mãos da amiga. Ela veio atrás do seu marido. Mais tarde, sem aguentar a angústia, Carmen foi até a igreja. O padre Joaquim, que conhecia os Amaral desde que chegou ao vilarejo 20 anos antes, a recebeu no confessionário. É o medo, padre, sussurrou, depois de contar suas aflições. Medo de perder ele depois de tantos anos, depois de tudo o que a gente construiu. Casamento é igual planta, minha filha. Precisa de cuidado constante para não secar. Eu cuidei dele todos os dias nesses 30 anos. A voz de Carmen vacilou, mas tem frutos que nunca consegui dar. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Deus não me permitiu ter filhos, desabafou finalmente, soltando o segredo guardado por décadas. Às vezes penso que ele busca naquela mulher aquilo que eu nunca consegui oferecer. Uma nova chance, uma família completa. O valor de uma mulher não está nos filhos que ela não teve, Carmen, e sim no amor que ela deu, disse o padre com firmeza. Se Ernesto não vê isso, o cego é ele. Ao voltar para a fazenda, encontrou Ernesto no escritório, mexendo em papéis, com uma expressão fechada que virou irritação ao vê-la. Onde você estava? Precisamos conversar. Fui à igreja. Respondeu, simples. A Valéria fez uma proposta pelos terrenos do norte, disse sem rodeios. Quer construir uma pousada de luxo que a gente tocaria junto. Juntos? A palavra ficou suspensa no ar como uma faca. É uma parceria comercial, Carmen. Nada além disso. Olha nos meus olhos e diz que não tem nada mais aí. Pela primeira vez em 30 anos, Ernesto não conseguiu encarar a esposa. Aquela noite, dormiram de costas um para o outro, separados por um silêncio mais profundo do que o espaço entre os corpos. As rachaduras no casamento, como nas paredes antigas da casa, já não podiam mais ser ignoradas. O sol da tarde dourava os canaviais quando Valéria e Ernesto cavalgavam pelos limites da fazenda. Ela insistira em conhecer cada canto da propriedade, um interesse que massageava o ego do fazendeiro. Esses terrenos aqui do leste são os melhores para cana-de-açúcar, explicava Ernesto com orgulho. Meu avô dizia que essa terra tem alma
Por isso, nossa cachaça sempre ganha prêmio. Valéria ouvia com atenção fingida, aproximando seu cavalo cada vez mais. Usava uma blusa de algodão cru comprada na feira do povoado. Escolha cuidadosamente pensada para parecer mais próxima da realidade de Ernesto. É fascinante como você conhece tudo isso, comentou, deixando a mão sem querer roçar a dele enquanto apontava o horizonte. Deve ser lindo ter raízes tão profundas. Desceram dos cavalos perto de um córrego cristalino que cortava as pedras cobertas de musgo. Valéria estendeu um pano xadrez sobre a grama e tirou da bolsa de couro uma garrafa de cachaça envelhecida. Comprei no seu alambique, disse, servindo 2 doses. Queria entender seu produto antes de propor qualquer expansão. Mas o líquido não era exatamente da fazenda. Valéria havia misturado com um extrato de ervas, não venenoso, mas suficiente para turvar o raciocínio e intensificar emoções. Nunca se perguntou como seria uma nova vida, Ernesto, sussurrou, entregando o copo. Longe das cobranças do dia a dia, conhecendo o mundo, colhendo os frutos do seu trabalho. Ernesto bebeu. Sentiu um calor diferente subir pelo corpo. A proximidade de Valéria, seu perfume misturado ao cheiro da terra, as palavras sedutoras, tudo formava uma névoa perigosa. Tenho 55 anos, Valéria. Não tô mais para aventuras. Idade é só número, retrucou, pousando a mão sobre o joelho dele. Conheço o homem de 70 com mais paixão do que muito jovem. Homens que sabem o que querem e têm coragem de ir atrás. O sol se escondia no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como se refletisse a tempestade interna de Ernesto. Ao lado de Valéria, Carmen parecia distante, parte de um passado rotineiro e apagado. Nunca é tarde para recomeçar, continuou Valéria, servindo mais uma dose da cachaça turvada. Com sua experiência e minha visão de futuro, a gente poderia construir algo extraordinário. Na volta, Ernesto cavalgava em silêncio, dividido entre a culpa e um desejo que não sentia havia décadas. Não percebeu o sorriso de Valéria enquanto ela enviava uma mensagem discreta do celular. O peixe tá mordendo. Prepara os papéis. Chegando à fazenda, viram o velho Seu Jesus, o morador mais respeitado da vila, parado no alpendre. A presença dele como um lembrete vivo das tradições e valores que Ernesto sempre defendeu provocou um incômodo instantâneo. Boa tarde para vocês, cumprimentou o idoso, encarando os dois com olhos firmes. Carmen pediu para avisar que vai jantar com Lupita hoje. Depois que Valéria foi embora, prometendo voltar com documentos importantes, Seu Jesus segurou o braço de Ernesto com a intimidade de quem compartilhou muitos anos de vida. Cuidado, Ernesto, disse direto. Você não ama essa mulher, tá só deslumbrado, feito vagalume na lâmpada. Não sei do que tá falando, velho, respondeu Ernesto, se soltando, incomodado. Sabe sim. Mas lembre-se, tem luz que de tão forte queima até os ossos. Aquela noite, sozinho no quarto, Ernesto encarou o espelho. Viu um homem diferente. As rugas que antes achava marcas de luta, agora pareciam feridas de um fracasso. Sobre a cama, Carmen havia deixado uma foto do casamento deles. Ele a virou de cabeça para baixo. Não conseguia encarar o olhar daquele jovem cheio de sonhos. O veneno do desejo, mais forte que qualquer erva na sua cachaça, já corria livre em suas veias. O céu sobre o interior de Minas escureceu de repente naquela tarde, como se pressentisse a tempestade prestes a estourar dentro da fazenda Boa Esperança. Nuvens carregadas se acumulavam sobre os canaviais, e o vento zunia forte pelas janelas da casa grande. Dona Carmen acendia velas diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, como sua mãe fazia nos tempos de chuva brava, enquanto os peões protegiam os animais e os depósitos. Ernesto passara o dia trancado no escritório, mais calado que nunca. Diante dele, uma garrafa de cachaça quase pela metade. O encontro com Valéria no dia anterior mudara tudo.
Não eram mais só palavras insinuantes nem toques acidentais. Um beijo longo, quente, definitivo, selara o que os dois já sabiam. A linha havia sido cruzada. A culpa e o desejo brigavam dentro dele. Mas a escolha já estava feita. O primeiro trovão ribombou quando Carmen bateu suavemente na porta. "A janta tá pronta, Ernesto", disse ela, espiando. "Fiz aquelas suas enchiladas preferidas." "Não tô com fome", respondeu seco, sem tirar os olhos dos papéis que fingia ler. Mesmo assim, Carmen entrou, fechando a porta atrás de si. O clima no ar era tão pesado quanto a tempestade lá fora. "A gente precisa conversar, Ernesto. Não dá mais para fingir que tá tudo bem." Um relâmpago iluminou o rosto tenso dele. Carmen segurou a respiração, esperando pela verdade que tanto temia. "Você tem razão", disse ele enfim, servindo mais um copo de cachaça. "Não dá mais." Levantou-se devagar e foi até a janela. A chuva agora caía com força, batendo no vidro como se quisesse testemunhar o fim de um casamento. "Eu vou embora, Carmen." 3 palavras. Só 3 palavras e o mundo de Carmen desabou. Ainda assim, ficou de pé, digna, como sempre. "Com ela?" perguntou, já sabendo a resposta. "A Valéria me oferece o que a gente perdeu há muito tempo", disse ele, desviando o olhar. "Uma nova vida, novas chances. E tudo o que a gente construiu juntos." Sua voz tremia, mas ela se recusava a chorar. "Nossos votos, nossa história." Ernesto virou-se com um rosto que Carmen nunca tinha visto. Duro, frio. "Eu não sinto mais nada por você. Vou com a Valéria. Ela me faz sentir vivo de novo. Me faz sentir homem. Não um velho preso em tradições que não levam a lugar nenhum." Foi como um tapa. Carmen deu um passo para trás, apoiando-se na cadeira. 30 anos jogados fora por uma fantasia, disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. "Não te reconheço, Ernesto. Esse não é o homem com quem eu casei. Talvez você nunca tenha conhecido de verdade." Outro trovão ecoou como um ponto final. A chuva virou um tambor frenético no telhado. "Vou sair ainda hoje", continuou ele, pegando uma mala do armário. "Valéria me espera na cidade. Já assinamos os papéis da sociedade do hotel." "E a fazenda?" perguntou ela, se agarrando ao que ainda podia controlar. "Por enquanto continua como está. Depois, veremos." O que Ernesto não disse foi que os documentos assinados naquele dia davam a Valéria o direito sobre boa parte da propriedade como garantia do investimento. Ele sequer lera tudo com atenção. Confiara cegamente. Na pousada da cidade, Valéria escaneava as assinaturas e enviava para o sócio em São Paulo, junto com a mensagem: "Fase 1 concluída." O velho assinou: "Prepara os arquitetos." A tempestade rugia no auge quando Ernesto saiu da fazenda, mala na mão. Carmen o viu partir do alpendre, debaixo da chuva, mas não pediu que ficasse. Nem mesmo ofereceu o abrigo da tormenta. Os peões e as moças do serviço assistiam tudo em silêncio. O homem que falava em família e raízes agora partia por causa de uma mulher que chegara fazia menos de um mês. Jacinto correu atrás da caminhonete, gritando no meio da chuva, mas o som do motor engoliu suas palavras. Seu Jesus, o velho sábio do povoado, que estava ali abrigado da tempestade, fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. A notícia correria o vilarejo como rastilho de pólvora. Seu Ernesto Amaral largou Dona Carmen por uma moça da capital. "Não preciso da pena de ninguém", declarou Carmen, erguendo o queixo, firme diante dos olhares curiosos na mercearia da vila. 2 semanas haviam se passado desde a partida de Ernesto, e cada ida ao povoado era um suplício de cochichos e olhares enviesados. Os boatos corriam soltos, que Valéria era nova o suficiente para ser filha dele, que tinham sido vistos aos beijos na praça, que Ernesto torrou as economias em joias para a amante. Carmen carregou as sacolas até a caminhonete com movimentos firmes, tentando esconder o tremor das mãos. O orgulho era tudo o que lhe restava, e ela não ia deixar ninguém ver o quanto doía de verdade.
Carmen, minha filha, chamou Lupita, se aproximando com ternura. Vem tomar um café comigo. Não faz bem ficar sozinha naquela casa grande. Na cafeteria de Dona Soledade, num cantinho mais afastado, Carmen finalmente baixou a guarda. Às vezes eu fico me perguntando onde foi que errei, Lupita, confessou, mexendo o café sem beber. 30 anos. E ele vai embora como se nada valesse. Você não errou em nada, minha amiga. Lupita segurou suas mãos. Homem, quando chega numa certa idade, entra em crise. Acha que uma mulher mais nova vai devolver a juventude que ele perdeu. Talvez eu tenha perdido um homem, murmurou Carmen. E pela primeira vez em dias, seus olhos brilharam com algo novo. Mas me reencontrei como mulher. Naquela mesma tarde, Carmen reuniu todos os trabalhadores da fazenda. Com uma autoridade que muitos desconheciam, traçou um plano para manter a Boa Esperança viva sem Ernesto. Seu Ernesto foi embora, disse com firmeza. Mas essa terra também é da minha família. E enquanto eu estiver aqui, ela vai continuar sendo o orgulho dessa região. Jacinto, agora capataz principal, tirou o chapéu com respeito. A gente tá com a senhora, dona Carmen. É só mandar. Enquanto isso, Ernesto se instalava na casa luxuosa que Valéria alugara na saída da cidade. Era moderna, cheia de conforto. Piscina, ar-condicionado, sofás importados. Nada lembrava a simplicidade digna da fazenda. Gostou, meu amor? Perguntou Valéria, deslizando até ele no sofá de couro. Não é melhor do que viver cercado de barro e mato? Ernesto olhou para as mãos, calejadas por décadas no campo. Pareciam deslocadas naquele cenário de revista. É diferente, murmurou, forçando um sorriso. Vou ter que me acostumar. Naquela noite, no bar do povoado, ele confidenciou a um desconhecido. Essas mãos foram feitas para trabalhar na terra, não para segurar taça de champanhe. Devia ter pensado nisso antes de largar Dona Carmen, respondeu o homem direto. Toda escolha tem seu preço, meu amigo. De volta à fazenda, Carmen mergulhava nos livros de contabilidade até tarde da noite. Por anos, observou Ernesto administrar tudo e agora percebia o quanto aprendera em silêncio. Encontrou relatórios mal feitos, oportunidades ignoradas, erros evitáveis. No fundo de uma gaveta esquecida, achou documentos antigos que detalhavam a origem da fazenda. Com surpresa, leu que boa parte das terras fora doada por sua própria família no casamento. Legalmente, eram dela. Vó dizia que mulher tem que ter algo que seja só seu, murmurou, segurando os papéis contra a luz. Naquela noite, 2 olhares subiram ao céu estrelado de lugares distintos. Carmen, do alpendre da Boa Esperança, com nova determinação nos olhos. Ernesto, da sacada de sua nova prisão dourada, com uma taça de champanhe que não conseguia apagar o gosto da saudade da terra e da cachaça de verdade. Ambos estavam sozinhos. Mas, enquanto Carmen encontrava o seu rumo, Ernesto começava a perceber que talvez tivesse perdido o dele para sempre. O sol nascia preguiçoso sobre as montanhas quando Ernesto abriu a porta da varanda da casa alugada. Já fazia uma semana que trocara a fazenda Boa Esperança pelo conforto artificial da nova vida, e a inquietação crescia a cada amanhecer. Valéria passava boa parte do tempo no celular, em conversas que encerrava apressadamente sempre que ele se aproximava. Naquela manhã, Ernesto resolveu surpreendê-la com café coado na hora, como fazia para Carmen nos velhos tempos. Caminhou até o quarto que ela chamava de escritório, e ao se aproximar da porta entreaberta, ouviu sua voz. O velho nem desconfia de nada, dizia Valéria, entre risos. Tá encantado como menino com presente novo. Quando ele se der conta, a fazenda já vai estar toda no nosso nome. Os investidores estão loucos pelos projetos. Ernesto congelou. A bandeja tremeu nas mãos, fazendo as xícaras tilintarem. Te ligo depois, disse Valéria, percebendo o barulho. Acho que temos companhia. A porta se escancarou. Do outro lado, Valéria, fria, impassível, o encarava como quem olha um objeto fora do lugar.
Espionando Ernesto? Que falta de classe! Que história é essa de resort? Que planos são esses? Quem são esses investidores? Ela suspirou, sentando-se com elegância na poltrona de couro. Acho que não adianta mais fingir. Eu ia te contar, eventualmente, quando estivesse preparado. Preparado para quê? A Boa Esperança vai se transformar no Hacienda Resort and Spa, respondeu ela com entusiasmo profissional, abrindo sobre a mesa uns papéis que ele nunca tinha visto. Exclusivo, charmoso, com tudo que turista europeu e americano quer: conforto, luxo, experiências típicas, mas sem o cheiro de esterco, claro. Ernesto folheou os papéis, atônito. Sua casa transformada em recepção. Os canaviais virando campo de golfe. O alambique em um spa de relaxamento. Isso destrói tudo o que minha família construiu. E os trabalhadores, o povo que vive daquela terra, serão dispensados, evidentemente, respondeu ela com indiferença. Precisamos de profissionais qualificados, que saibam lidar com clientes 5 estrelas, não roceiros analfabetos. Tomado pela fúria, Ernesto empurrou os projetos da mesa. Você não vai destruir a Boa Esperança. Essa terra é minha vida. A máscara de sedução caiu do rosto de Valéria. O que sobrou foi frieza e desprezo. Você achou mesmo que eu gostava de você? Disse com uma risada curta. Um fazendeiro velho, com as mãos rachadas e cheiro de inchada? Você foi só o meio mais fácil de conseguir o que eu queria. Ernesto cambaleou. As advertências de Carmen, de Lupita, de seu Jesus, todas vinham à tona. E os documentos que assinara sem ler, agora faziam sentido. Eu assinei, mas não sabia o que estava assinando. Problema seu, respondeu ela, voltando a guardar os papéis. Você confiou. E agora já era. Meus advogados vão entrar em contato. A discussão ficou acalorada. Os gritos atraíram a atenção de um homem que entrou no escritório sem bater. Alto, elegante, com ar de quem está sempre no comando. Que diabo está acontecendo aqui? Perguntou irritado. Ricardo, você chegou mais cedo do que eu esperava, disse Valéria visivelmente desconcertada. Esse é o proprietário da fazenda. Ex-proprietário, disse o homem, estendendo a mão sem ser correspondido. Eu sou Ricardo, marido da Valéria, e sócio principal da Desenvagrotur. E você, o tolo que ela usou para entrar naquele pedaço de chão. Ernesto ficou pálido. Não só fora enganado, fora traído por uma mulher que nem sequer era livre. Foi tudo uma armação, murmurou a garganta seca. Uma farsa completa. A gente chama de aquisição estratégica, respondeu Ricardo com um sorriso de canto. Nada pessoal, só negócios. A cantina do Zé Bento nunca esteve tão silenciosa quanto quando Ernesto Amaral entrou, cambaleando naquela noite. O bar, normalmente alegre com modas de viola e gargalhadas de fim de dia, parou. O som do passado entrando em ruínas enchia o lugar. Um gole da boa, pediu jogando umas moedas no balcão. Zé Bento serviu sem falar nada, mas o olhar era claro, mistura de pena e julgamento. As conversas voltaram em sussurros, com olhares atravessados. Nem homem você é mais, disparou uma voz às suas costas. Ernesto virou e encontrou Tomás, ex-capataz da fazenda, com olhos vermelhos de cachaça e revolta. Não te pedi opinião, Tomás, respondeu Ernesto, voltando para o copo. E eu não preciso de permissão para dizer o que o povo todo pensa, retrucou aproximando-se. Você largou a melhor mulher desse lugar por uma serpente de salto alto. Jogou fora a fazenda que seus avós levantaram com suor e calo. Outros homens assentiram em silêncio. O desprezo era denso no ar, mais pesado que a fumaça dos cigarros. Vai embora, Tomás, disse Zé Bento seco. Aqui não é lugar para briga. Deixa ele, interrompeu Ernesto virando a dose de uma vez. Ele está certo. O silêncio que seguiu foi mais cruel do que qualquer palavra. Ernesto pediu mais uma rodada, depois outra, buscando esquecer na bebida o que já não suportava em si mesmo. O bar foi esvaziando.
Restaram apenas ele e seu Jesus, que entrara sem ser notado e sentara-se a seu lado em silêncio. O orgulho é a pedra onde tropeça quem acha que nunca vai cair, disse o velho, aceitando um copo que Zé Bento serviu sem perguntar. Não vim atrás de sermão, seu Jesus, murmurou Ernesto. Vim para esquecer quem eu sou, esquecer o que perdi. O valor de um homem não está em não errar, Ernesto. Está em saber levantar depois da queda. Como é que eu vou me levantar disso? Sussurrou com a voz embargada. Perdi tudo. Carmen nunca vai me perdoar. A fazenda está por um fio. Minha palavra virou piada. Você perdeu por orgulho, mas pode recuperar por humildade, respondeu o velho com firmeza. Carmen é mulher de fibra, e amor de verdade não desaparece com erro, só com covardia. Um grupo de turistas barulhentos entrou no bar, falando em inglês. Um deles comentou animado sobre o futuro resort de luxo que abriria na região. Hacienda Resort and Spa, ouviu dizer. Ernesto cerrou os punhos. Já estavam promovendo o projeto como certo. Mas algo na fala de seu Jesus lhe deu esperança. Se ainda existia uma chance de fazer algo certo, ele encontraria o caminho. Saiu da cantina tropeçando, guiado não pelos pés, mas pelo instinto. Caminhou sem rumo até se deparar, ao longe, com as luzes da fazenda Boa Esperança. Brilhavam como farol em noite escura. Nesse momento, uma caminhonete passou devagar e parou. Era Jacinto. Seu Ernesto, cumprimentou com cautela. Tá precisando de ajuda? Me leva para casa, Jacinto, disse ele com a voz quebrada. Me leva para casa. O capataz demorou a responder. A Boa Esperança agora é da dona Carmen. Muita coisa mudou desde que o senhor saiu. Que mudanças! Ela modernizou o alambique, contratou engenheiro para cuidar das plantações. E acredite, montou um projeto de ecoturismo. Cabana rústica para os visitantes verem como se faz cachaça de verdade. A primeira leva chega semana que vem. Ernesto arregalou os olhos. Jacinto continuou com orgulho. A verdade é que Dona Carmen sempre teve visão. Só nunca falou, porque o senhor nunca quis ouvir. Agora, quem manda aqui é ela. E a fazenda está melhor do que nunca. Ernesto engoliu seco. Finalmente entendia o tamanho do erro que cometera. Não só havia traído sua mulher e posto tudo em risco, havia desprezado a força dela por anos. Me leva até ela. Eu preciso conversar com Carmen. Hoje não é hora, seu Ernesto. Deixa para amanhã. A caminhonete partiu, deixando Ernesto no escuro da estrada. E ali, sozinho, chorou pela primeira vez desde menino. Lágrimas de arrependimento, vergonha e uma réstia de esperança. Se ainda existisse um caminho de volta, por menor que fosse, ele iria encontrá-lo. O sol da manhã iluminava a fazenda Boa Esperança com uma luz diferente quando Ernesto se apresentou diante do portão principal. Estava barbeado, vestido com a melhor roupa que tinha, tentando resgatar ao menos um fio da dignidade que perdera. As mãos, outrora firmes no laço e no machado, agora tremiam levemente enquanto batia na porta da casa que chamara de sua por décadas. Foi Lupita quem atendeu. Seu rosto oscilou entre surpresa e frieza. Seu Ernesto, não esperávamos o senhor por aqui? Preciso falar com a Carmen. Por favor. Ela hesitou. Observou-o com um olhar clínico, de quem pesa intenções e verdades. Dona Carmen está ocupada com os arquitetos. O projeto das cabanas, o senhor sabe. Eu espero, disse ele com uma humildade que nem sabia mais possuir, o tempo que for preciso. Lupita o conduziu ao alpendre, mas com um aviso silencioso. As coisas mudaram por aqui. Ernesto sentou-se, olhou ao redor e viu a fazenda com outros olhos. As flores plantadas por Carmen estavam mais vivas. Os peões trabalhavam com ânimo. Lá ao fundo, podia ver a estrutura das cabanas em construção. Quase uma hora depois, Carmen apareceu. Usava calça jeans e blusa simples, mas havia nela um porte firme, sereno, que Ernesto não lembrava de ter visto antes. Vim te pedir perdão, disse ele,
levantando-se apressado. Mesmo sabendo que não mereço. Ela o encarou em silêncio. Era como olhar para um desconhecido. Perdão não se pede, Ernesto. Se conquista. E você machucou fundo. Eu sei. Fui um tolo, cego de vaidade. Joguei fora o que mais valia. Você e essa terra. Carmen sentou-se na velha cadeira de balanço da mãe, indicando com a mão que ele se sentasse à frente. O que você quer? Antes que respondesse, o som de um carro de luxo cortou o silêncio. Um veículo preto parou diante da casa e dele desceram Valéria, o tal Ricardo e um homem engravatado com maleta na mão. Que pontualidade, disse Valéria com um sorriso venenoso. Assim resolvemos tudo de uma vez. Carmen se levantou. A firmeza no rosto não deixava dúvidas de quem comandava agora. Não me lembro de ter convidado vocês. Logo essa casa será minha também, querida, retrucou Valéria, tirando papéis da bolsa. Tenho documentos que provam isso, ou pelo menos de que tenho direito suficiente para fazer o que bem entender aqui. O advogado abriu a maleta e espalhou documentos sobre a mesa do alpendre. Como podem ver, seu Ernesto assinou a cessão parcial da propriedade em nome do investimento. Diante de certas irregularidades, estamos executando a cláusula de apropriação. Ernesto pegou os papéis, perplexo. Isso não foi o que você me explicou, Valéria. Devia ter lido, querido, disse ela, fingindo doçura. Carmen pegou os documentos e examinou com atenção. Esses papéis não têm validade completa, disse, firme. Falta a minha assinatura. E, por lei, todo o bem do casal precisa do consentimento dos dois. Uma tecnicalidade fácil de contornar, interrompeu Ricardo com arrogância. A tensão só crescia quando Jacinto surgiu correndo, acompanhado de um homem idoso. Dona Carmen trouxe o notário como a senhora pediu. E tem mais uma coisa. Todos olharam para o velho que tirava um celular do bolso. Eu vigiei essa moça desde que pôs o pé aqui. Gravei conversas, tirei foto de reunião com tabelião suspeito e tenho aqui ela falando de falsificar assinaturas. Valéria empalideceu. Jacinto apertou o play. A voz dela era clara, fria, confessando o plano. Isso é absurdo, gritou Valéria, buscando apoio de Ricardo. Tenho mais provas, disse Jacinto, impassível. Print de e-mail, foto de reunião, troca de dinheiro. Ricardo mudou o tom. Pegou os papéis, fechou a maleta e disse: Vamos, Valéria, isso ainda não acabou. Claro, respondeu Carmen. Mas agora quem vai entrar em contato são meus advogados. E talvez o Ministério Público também. O carro sumiu na poeira. Ernesto olhou para Carmen e para Jacinto como quem vê um milagre. Eu sabia que ela tramava algo, disse Jacinto. Meu pai dizia, quando o urubu ronda, é bom dormir com um olho aberto. Carmen agradeceu e pediu que os deixassem a sós. Obrigado por me defender, disse Ernesto emocionado. Eu não defendi você, retrucou ela. Defendi a fazenda. Você estava disposto a entregá-la por vaidade. Ele abaixou os olhos. Carmen, eu... Não diga mais nada. Palavras não significam mais nada entre nós. Só atitudes agora. E entrou na casa, deixando-o sozinho no mesmo alpendre onde antes compartilhavam o mundo. O povo todo se reuniu diante da fazenda Boa Esperança naquela manhã de sol firme. A notícia espalhara como rastilho. Valéria e Ricardo haviam aberto processo para tomar a propriedade, amparados por um escritório de advocacia famoso por jogadas sujas. Seu Jesus, com seus 90 anos, liderava o grupo dos antigos. Lupita organizava as mulheres da vila. O padre Joaquim rezava com os fiéis. Até o prefeito apareceu, preocupado com os impactos na economia local. No meio daquela multidão, Carmen permaneceu de pé, serena. Ao lado dela, Ernesto observava tudo com um misto de admiração e arrependimento. Conquistou mais respeito em um mês do que eu em 30 anos, murmurou. Não é por mim, Ernesto, disse ela. É pelo amor que essa gente tem por essa terra.
coisa que você esqueceu quando se deixou encantar por palavras vazias. A chegada de um carro oficial silenciou o povo. Dele desceu a juíza Mercedes Ordonhes, conhecida por ser dura com especuladores e defensora da agricultura familiar. A situação é complexa, disse, depois de examinar os papéis. Os documentos têm validade legal, mas há indícios fortes de fraude. Isso pode levar anos. Anos que não temos, disse o prefeito. Se essa fazenda cair, o restante cai junto. Essa terra não se compra com dinheiro, mas com suor, disse Carmen, erguendo-se com altivez. Aqui estão vidas, raízes, história. Ernesto avançou até o meio da sala. A culpa é minha. Eu falhei. Troquei o que importava por ilusão. Mas quero reparar. Vendo tudo o que tenho, luto com vocês. A juíza assentiu, tocada, mas manteve a seriedade. Mesmo assim, vai ser difícil. Não vai ser necessário, disse uma voz frágil, entrando com um andador. Era Dona Guadalupe, avó de Carmen, com seus mais de 100 anos. Poucos haviam fora do quarto. Todos ficaram em silêncio. Quando a terra está em perigo, a velha levanta, disse ela, tirando de seu rebozo um tubo metálico. Carmen, traga o baú do quarto da frente. De lá, a neta trouxe um velho cofre. Com uma chave pendurada no pescoço, a anciã abriu e retirou documentos amarelados. Esses são os títulos da época da Revolução. Terra cedida às famílias que a cultivassem, com proteção do governo. A juíza arregalou os olhos ao ler. Se esses papéis forem autênticos, a fazenda é bem comunitário. Nem Ernesto podia vender sem aval dos trabalhadores. Pensei que fosse lenda, disse Carmen. Mulher velha não conta história, minha filha. Guarda a verdade até a hora certa. A notícia caiu como bomba. Quando Valéria e Ricardo voltaram com os advogados, encontraram um povo unido, documentos oficiais e uma juíza pronta a barrá-los. Isso não acabou, rosnou Ricardo. Temos contatos em Brasília. E nós temos o povo, a história e a imprensa, disse Carmen firme. Duvido que seus investidores queiram se meter num escândalo rural. Valéria lançou um último olhar cruel a Ernesto. Parabéns pela vitória. Recuperou terra improdutiva. E uma mulher que já não te ama. O carro sumiu. O povo comemorou. Carmen anunciou que o projeto de ecoturismo continuaria, agora envolvendo todas as famílias da região. À noite, sob o luar, Ernesto se aproximou enquanto ela observava os canaviais. Obrigado por salvar tudo, mesmo eu não merecendo. Não fiz por você, Ernesto, fiz por essa terra, por quem ela sustenta. Eu sei, por isso te admiro ainda mais. Você acha que um dia vai me perdoar? Já perdoei, mas isso não quer dizer que seremos o que éramos. Posso, pelo menos, ficar, não como marido, nem como patrão, só como alguém que quer reparar o que fez? Carmen o olhou por longos segundos. Depois assentiu. A boa esperança é lugar de recomeço. Quem quiser trabalhar de verdade, sempre terá um canto. Caminharam juntos, separados pela dor do passado, mas unidos pela terra. A terra que tinha raízes profundas demais para serem arrancadas por vaidade, mentiras ou tempo. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, onde o aroma da cachaça se mistura com o das flores do campo, uma história de perdas e aprendizados chegava ao fim, ou talvez a um novo começo.